Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Discipuladora Online. Estamos na nossa 6ª aula da disciplina Quem é Cristo? Temos estudado sobre a doutrina da pessoa e da obra de Jesus, também chamada de Cristologia. Desde a nossa aula de número 4, temos estudado sobre a Cristologia bíblica. Já vimos sobre os nomes de Jesus, sobre sua encarnação, sobre sua humanidade e também sobre a sua divindade. Hoje estudaremos sobre 3 temas para encerrar então esse bloco dos nossos estudos. O primeiro tema que estudaremos é sobre a kenosis. E ao estudar sobre a kenosis ou sobre o autoesvaziamento de Jesus, devemos começar lendo o texto de Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Temos diante de nós uma questão, que é conhecida como a questão da kenosis. O que significa kenosis? Em primeiro lugar, o significado da kenosis, ou dessa palavra kenosis, é esvaziamento. Kenosis significa esvaziamento em grego. Quando lemos o texto de Filipenses 2, sobretudo no verso de número 7, aparece ali esse termo ou esse conceito de que Jesus se esvaziou. O que isso significa? Essa questão é importante porque qual o significado dela para o desenvolvimento da nossa cristologia? Bom, a grande pergunta que fica é: o que significa dizer que Jesus se esvaziou? Ele perdeu sua divindade? Ele deixou de ter atributos divinos? O que significa dizer que a si mesmo Jesus se esvaziou? Bom, veremos aqui a definição do conceito correto sobre a kenosis. Alguns levantarão a hipótese de que Jesus realmente perdeu atributos ou que, durante a sua encarnação, Jesus não tinha um ou outro atributo divino. Isso não é verdadeiro. Qual é, portanto, o conceito correto? Em primeiro lugar, devemos ver a kenosis como sendo o encobrimento da glória de Jesus. Em João, no capítulo 17, verso de número 5, lemos: E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que aprendemos então? Que Jesus, ele sempre foi revestido da glória divina, desde antes de haver mundo. Contudo, na sua encarnação, essa glória ficou encoberta, de modo que ele pudesse conviver com os seres humanos como qualquer outra pessoa, como qualquer outro homem. Vemos aqui, então, que essa glória sempre pertenceu a Jesus, antes de haver mundo, depois da sua obra salvadora, do seu retorno à presença do Pai. Contudo, durante a encarnação, essa glória permaneceu encoberta. Em segundo lugar, aprendemos que Jesus aceitou assumir a semelhança humana. Ele admitiu que, durante a encarnação, ele vivesse exatamente como qualquer outro ser humano. Ele reconheceu e assumiu para si as limitações da vida humana, as limitações da carne humana, inclusive as limitações da humanidade afetada pelo pecado. Jesus jamais pecou, contudo, ele viveu dentro de uma realidade afetada pelo pecado, a realidade da humanidade caída. Lemos no capítulo número 2 de Filipenses, verso de número 7, que ele se esvaziou fazendo o quê? Assumindo a forma de servo. Ele tornou-se semelhante aos seres humanos e foi reconhecido em figura humana. Para entendermos o esvaziamento de Jesus,
necessariamente devemos compreender o que significa ser ou assumir a forma de servo, ser semelhante à humanidade e ser reconhecido em figura humana. Quando Jesus encarnou, ele autolimitou-se à realidade que eu e você também experimentamos. Em terceiro lugar, ao falar da kenosis ou do esvaziamento, autoesvaziamento de Jesus Cristo, devemos levar em consideração que Jesus voluntariamente não utilizou alguns dos seus atributos enquanto aqui andou, enquanto por aqui viveu. Jesus, de forma voluntária, abriu mão de usar para o seu próprio benefício os atributos divinos. Contudo, devemos lembrar, Jesus efetuou curas, expulsou demônios, fez sinais, ele não perdeu sua onisciência, ele não perdeu o seu poder. Tudo isso permaneceu com Jesus durante a encarnação. Contudo, voluntariamente, ele não utilizou isso para benefício próprio. Um autor chamado Bancroft, ele diz o seguinte para nós: Cristo esvaziou-se não de sua divindade, nem de seus atributos, mas simplesmente da manifestação externa de sua divindade e do exercício independente de seus atributos. O que significa isso, então? Significa que Jesus ele não se manifestou com todos os atributos divinos de forma clara e visível, ele não veio em glória, ele não se manifestou na primeira vinda de maneira gloriosa, contudo, ele se manifestou como servo. Ainda que ele tenha vindo como servo, ele não perdeu nenhum dos seus atributos e muito menos a sua própria natureza divina. Bancroft também nos ensina o seguinte: o autoesvaziamento de Cristo na encarnação foi a suspensão voluntária do pleno exercício dos atributos divinos, ainda que potencialmente todos os recursos divinos estivessem presentes. Ou, em outras palavras, todos os atributos continuaram com ele, contudo, voluntariamente ele não os utilizou, sobretudo para benefício próprio. Então, não devemos ver a kenosis ou autoesvaziamento de Jesus como sendo uma perda de qualquer coisa, nem da sua divindade ou dos seus atributos divinos, mas simplesmente como uma ação voluntária na qual ele não utiliza desses atributos divinos para benefício próprio. Pelo contrário, ele assume a natureza e a realidade humana e, assim, executa o seu serviço em prol da humanidade. Jesus Cristo, ele permanece e sempre permanecerá sendo 100% Deus. E a partir da encarnação, ele também assume de forma completa a natureza humana. E isso, portanto, nos leva ao nosso segundo tema nessa aula, que é o tema da união hipostática. Uma palavra estranha, né? Talvez até um pouco difícil. União hipostática. Eu espero conseguir explicar para você de modo que você entenda. União hipostática tem a ver com a união das duas naturezas em Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Essa união nós chamamos de hipostática, por quê? Porque é uma união em uma única pessoa de duas naturezas. A palavra hipostática, ela vem da ideia de substância pessoal, hipostasis. Contudo, a gente também aprende uma outra palavra na língua grega, que é a palavra ousia, ou oussai, no plural. Essa palavra nos aponta para a natureza individual, ou a natureza segregada de Jesus como homem e a natureza de Jesus como Deus. A natureza humana, completa, perfeita, e a natureza divina, igualmente completa e perfeita, estão unidas numa única hipostasis, numa única pessoa. Por isso nós falamos também de união pessoal em Cristo. Em Cristo estão unidas numa única pessoa as naturezas humana e divina. Costumamos dizer
então que Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Aí você pergunta, por que esse tipo de conhecimento ele é importante? Por que eu preciso saber essa palavra difícil? Por que a gente precisa ter esse tipo de discussão aqui? Ora, compreender que Jesus, numa única pessoa, une a natureza humana e divina, é fundamental para que compreendamos a sua obra. Em breve estudaremos o nosso último bloco nesse curso, que é a obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo exige a união hipostática, exige que numa única pessoa estejam presentes a natureza humana e divina. Por quê? Vejamos, a união das duas naturezas em Cristo estão diretamente relacionados aos seus atos como pessoa. Em primeiro lugar, tem a ver com a sua morte vicária ou sua morte substitutiva. Dizemos constantemente, Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu no nosso lugar. A sua morte substitutiva dependia necessariamente da união entre a natureza humana e divina. Por quê? Porque se Jesus está substituindo a humanidade, ele deveria ser humano. Eu não posso colocar um outro ser ou uma outra espécie para me substituir. Deve ser um ser humano a substituir a raça humana. Da mesma maneira que por Adão a humanidade se tornou pecadora, por um novo Adão, Jesus Cristo, a humanidade deveria receber o perdão e a vida. Um homem deveria substituir a humanidade. Cristo Jesus, portanto, deveria ser plenamente homem. E é claro que não vale, né, irmãos, que Jesus fosse pela metade homem, ou que Jesus simplesmente tivesse aparência humana. Não é apenas aparência. Toda a natureza humana que eu e você temos, Jesus também tem, com exceção do pecado. Ele é um homem perfeito. Da mesma maneira como Adão foi criado, perfeito sem pecado, Cristo Jesus nasceu, viveu e morreu sem pecado. Contudo, a sua humanidade, ela é perfeita. De certa forma, poderíamos até dizer que Jesus é mais humano que nós. Entenda, por favor, o que eu quero dizer com isso. Jesus, ele é aquilo que o homem deve ser. Um homem criado à imagem de Deus, sem nenhum pecado. De um outro lado, a divindade de Jesus ela é fundamental para que a obra da cruz seja verdadeira e seja eficaz. Por quê? Porque na cruz, Jesus estava pagando o preço de uma ofensa feita contra Deus. Como eu avalio a gravidade de uma ofensa feita contra outra pessoa? Eu avalio a gravidade feita contra outro a partir da dignidade deste outro. Deus, ele é um ser de dignidade infinita. Eu e você pecamos contra um ser de dignidade infinita. Logo, só poderíamos ter o nosso pecado pago, a penalidade do nosso pecado só poderia ser paga por outro ser de dignidade infinita. Quantos outros seres existem com a mesma dignidade de Deus? Nenhum outro, somente Deus. Por isso, o nosso Redentor deveria ser divino. Por quê? Porque ele estava a pagar a penalidade, minha e sua, de uma ofensa feita contra um ser de dignidade infinita. Devemos ler nesse trecho o texto de Hebreus 2,14, que diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. Jesus deveria ser, portanto, alguém como nós. A morte substitutiva de Jesus exige sua plena divindade e sua plena humanidade. Além disso, os atos de Jesus são confirmados pela união hipostática quando
lembramos que seu ofício sacerdotal, ou seja, o seu papel de fazer a ponte entre nós e Deus, de ser o nosso mediador, depende necessariamente da sua humanidade. Também o autor de Hebreus nos ensina no capítulo 4, verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele é nosso mediador, mas ele é um mediador que se identifica totalmente conosco. Ele conhece as fraquezas humanas, ele conhece o que é passar por tentação, ele conhece o que é enfrentar os ataques do inimigo. Contudo, ele atravessou toda essa realidade comum a mim e a você como seres humanos, sem pecado. E agora, então, ele exerce também a função de ser o nosso mediador com o Pai, de fazer a ponte entre nós e o Pai. Em terceiro lugar, os atos de Jesus são confirmados pela união hipostática a partir da perspectiva do seu futuro ofício real. Sabemos que Jesus já é rei, que ele já reina. Reconhecemos Cristo como rei. Contudo, entendemos também que haverá o dia em que ele cumprirá todas as promessas que um dia foram feitas ao seu pai Davi. Lemos ali em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, o seguinte: quanto a você, promessa feita a Davi, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Que promessa maravilhosa! A promessa que foi feita de Deus, foi feita por Deus a Davi. Davi prometeu que o reino jamais se apartará da sua família. Da sua descendência virão reis. Mas virá não apenas um rei sobre o outro. Da sua descendência, Davi, virá um rei eterno. E, de fato, haverá o dia em que o reinado de Jesus será reconhecido por toda língua, raça, tribo e nação. E todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Agora, se essa promessa foi feita para Davi e para os seus descendentes, se Jesus não fosse humano, ele não poderia cumprir essa promessa, ele não poderia ser o cumprimento dessa promessa. De outro lado, se Jesus não fosse divino, ele também não poderia cumprir essa promessa. Por quê? Porque a promessa é de um rei eterno, de um reino que jamais terá fim, de um reinado perene. Eu e você, enquanto seres humanos caídos, morremos. Mas Deus não morre. Deus, ele vive para sempre. O Cristo que veio, andou, viveu como um de nós, ele morreu e venceu a morte ao terceiro dia. E a morte não pode mais o deter. E é esse mesmo Cristo que será o rei por toda a eternidade, que reinará por toda a eternidade. Ele, humano, descendente de Davi, o Cristo, divino, aquele que não morre, cujo reino não terá fim. Nosso terceiro e último assunto dessa parte da cristologia bíblica tem a ver com a impecabilidade de Cristo. A questão da impecabilidade de Cristo é uma questão interessante. Você já parou para pensar nesse aspecto? Afirmamos constantemente: Jesus não pecou, Jesus não conheceu o pecado, Jesus viveu sem pecado. Bom, eu e você reconhecemos isso, eu creio. Eu creio que se você está acompanhando esse curso, muito provavelmente você é alguém que já conhece o Evangelho. O fato é que há uma concordância muito ampla entre os teólogos ortodoxos, aqueles que creem na Bíblia e na revelação de Deus na Escritura, de que Jesus não pecou. Há afirmações categóricas sobre isso. Jesus não pecou. Lemos agora há pouco, por exemplo, em Hebreus capítulo 4, verso 15. Jesus não conheceu o pecado. Em momento algum na sua vida, ele conheceu o pecado. Muito bem, cremos e confiamos nisso. Jesus não pecou. Em Jesus não há pecado algum.
Mas fica uma pergunta interessante. A pergunta é a seguinte: Jesus não pecou porque ele não quis pecar? Ou ele pecou porque ele não podia pecar? Percebe a questão? Jesus, ele não pecou porque o pecado para ele era impossível, ou Jesus não pecou porque ele não quis pecar, simplesmente ele passou pela vida sem atender a nenhuma tentação? É uma pergunta relevante para nós. E a gente vai dar uma olhada um pouquinho sobre ela, né? De um lado, a gente tem a ideia de que Jesus podia não pecar. Ou seja, Jesus ele estava diante da possibilidade do pecado, mas ele tinha a capacidade de resistir ao pecado. Ou seja, Jesus ele poderia viver como Adão. No Éden, Adão poderia não pecar. De outro lado, na outra coluna da nossa tabela, nós vemos a possibilidade que Jesus não podia pecar, ou seja, a impecabilidade de Jesus. Muito bem, vejamos então os argumentos para a primeira tese de que Jesus podia não pecar, ou seja, de que Jesus ele tinha pecabilidade, ele teria a possibilidade de pecar, contudo, ele não pecou porque ele não quis, e a outra tese de que Jesus não poderia pecar, ou a tese da impecabilidade de Jesus. É uma palavra difícil, mas ela é importante. Impecabilidade de Jesus. Vamos olhar os argumentos? Em primeiro lugar, então, segundo a tese da pecabilidade, ou de que Jesus podia não pecar. Jesus era humano como nós. Sua identificação perfeita exigia a possibilidade do pecado. Então, o primeiro argumento qual é? Bom, Jesus é 100% homem? Beleza. Ele veio para se identificar conosco como sumo sacerdote? Então, ele deveria ter a possibilidade de pecar igual a gente também. Esse é o primeiro argumento para a tese de que Jesus podia não pecar. De outro lado, a gente tem como argumento para a impecabilidade de Jesus a afirmação de que a humanidade de Jesus era diferente da nossa, no sentido de que ele não conhecia a cobiça. Isso a gente pode encontrar, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 1, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Eu e você nascemos com uma cobiça interna que nos leva à tentação e que, consequentemente, nos leva ao pecado. Então, de um lado, existe o argumento de que Jesus só se identificaria conosco se ele pudesse pecar. De outro lado, o argumento de que Jesus não precisa disso para se identificar conosco, porque ele nasceu sem essa inclinação pecaminosa inata, como nós, seres humanos caídos, já nascemos. Interessante esse debate, você consegue perceber? Segundo argumento, o argumento para que Jesus podia, então, não pecar, a pecabilidade de Jesus. Mesmo não tendo pecado, e a própria natureza pecaminosa, Jesus estava na mesma situação de Adão. Então, se Jesus estava na mesma situação de Adão, Adão podia resistir ao pecado, ele não resistiu, mas ele podia resistir ao pecado, então Jesus também, da mesma maneira, era alguém que podia não pecar. De outro lado, um argumento para a impecabilidade de Jesus é que a humanidade de Jesus era diferente da de Adão, pois era fortalecida pela natureza divina. Então, a unidade da natureza humana com a natureza divina traria, então, para Jesus uma impossibilidade de cair em tentação como Adão caiu. Veja, não é apenas uma capacidade de resistir à tentação, mas uma impossibilidade de cair em tentação. Terceiro argumento, uma tentação só tem sentido se ela for real para a pessoa tentada. Hebreus 2,17 diz o seguinte: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Qual é o argumento, então?
dos defensores da pecabilidade de Jesus, só há tentação real se Jesus de fato pudesse cair nessa tentação. De outro lado, os defensores da impecabilidade vão dizer o seguinte: as tentações de Cristo foram reais, embora fossem insuficientes para vencê-lo. Seu propósito era demonstrar a impecabilidade. Esse debate é muito interessante, não é verdade? De um lado, um fala, só há tentação real se há a possibilidade, se existir a possibilidade de queda. De outro lado está aquele dizendo, a tentação ela é real, mas ela não é forte o suficiente para vencer o Filho de Deus. Muito interessante esse contraste das duas visões. Seguindo, a natureza humana de Jesus, dizem os defensores da pecabilidade, que é herdada de Maria, exigia a possibilidade de uma resposta humana à tentação. Ou seja, Jesus ele recebeu a natureza humana herdada de Maria. Então, a tentação real estava diante dele e ele deveria, de alguma forma, interagir com essa realidade da tentação, assim como qualquer outra pessoa. Ele deveria responder, como qualquer outro ser humano, à tentação. De outro lado, a impecabilidade diz que Jesus é gerado pelo Espírito Santo, portanto, ele não possuía os impulsos que o tornariam suscetíveis à tentação. Jesus, então, ele se identifica plenamente conosco, fome, sede, cansaço, tristeza, choro e tudo mais. Contudo, o fato dele ser gerado pelo Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo, faz com que ele não estivesse suscetível aos impulsos que fariam com que ele caísse, então, em tentação. Outro argumento, se Deus colocou Jesus na terra sem qualquer possibilidade de pecar, Deus seria, então, covarde. Qualquer homem venceria a tentação se não pudesse pecar. Então, os defensores da pecabilidade vão dizer assim, espera aí, se Jesus não pode pecar, então o jogo é sujo, o jogo não é honesto. Porque ele entra no jogo já vencendo, já vencedor. Os defensores da impecabilidade vão dizer o seguinte, que a natureza divina torna a pecabilidade impossível. Deus não pode pecar. O ser divino não pode pecar. O problema do homem é que ele está desde Adão na triste condição de não poder não pecar. Então, na verdade, quando os defensores da pecabilidade dizem que não seria justo se Jesus não pudesse pecar, os defensores da impecabilidade dizem Jesus ele não pode estar na mesma condição que todos os outros humanos, exatamente porque ele não está debaixo da maldição de Adão. E exatamente por isso que ele pôde nos representar e executar a nossa redenção na cruz do Calvário. A última disputa aí de argumentos é, para a pecabilidade, a afirmação de que se foi possível a Cristo experimentar separação real de Deus, por que seria impossível a ele pecar? Na cruz, Jesus exclama, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele recebe o peso do nosso pecado, ele sente os efeitos da separação da humanidade e Deus por causa da própria realidade do pecado. Se Jesus ele foi capaz de experimentar até isso, por que ele não seria capaz de experimentar a própria ação pecaminosa? Esse argumento é perigoso, mas ele é um argumento levantado pelos defensores da pecabilidade. De outro lado, os defensores da impecabilidade afirmam a separação entre o Pai e o Filho não eliminou a divindade de Jesus. O pecado que ele então levou não era constitucional, mas imputado. Vamos traduzir isso aí. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é efeito não do pecado dele próprio, mas do pecado da humanidade que ele carregava naquela hora. Você consegue perceber a diferença? Jesus não sente os efeitos de um pecado que ele tenha cometido. Jesus sente os efeitos do pecado que ele carregou
na cruz por nós. É isso que significa pecado imputado. O nosso pecado foi atribuído a Jesus na cruz do Calvário, para que a justiça de Jesus nos fosse atribuída na salvação. Então, aquele pecado que ele carregou na cruz não tem a ver com a sua própria vida, com a sua própria constituição ou com a sua própria natureza, mas tem a ver com a obra graciosa de Deus em fazer com que em Cristo Jesus, sobre Cristo Jesus, recaísse o nosso pecado. Portanto, dizer que se Jesus pôde ficar separado do Pai na cruz, ou pôde experimentar a separação do Pai na cruz, então ele também deveria poder experimentar a própria realidade de cometer um pecado, não se sustenta. De fato, queridos, devemos afirmar a impecabilidade de Jesus. Devemos lembrar que sim, Jesus em tudo se identifica conosco, Jesus foi tentado de forma real e verdadeira, contudo, a natureza divina presente em Jesus faz com que fosse impossível que a pessoa de Jesus Cristo, na encarnação, cometesse qualquer tipo de pecado. Devemos lembrar, como vimos agora há pouco na união hipostática, que há apenas uma pessoa, duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, em uma única pessoa, em uma única hipostase. Não haveria como a humanidade de Jesus pecar sem que a divindade de Jesus fosse igualmente afetada. Da mesma maneira, a divindade presente na pessoa do Cristo fazia com que a pessoa do Cristo não tivesse a capacidade de cometer qualquer pecado. Aí você fala, como assim? Deus não pode alguma coisa? Ora, a onipotência de Deus não envolve a capacidade de Deus fazer qualquer coisa que vá de encontro à sua própria natureza. Deus é perfeitamente santo. E esse é um aspecto da perfeição de Deus, não é mesmo? Então, eu não estou dizendo que Deus é menos onipotente ao dizer que Deus não pode pecar. Deus é luz. Nele não há escuridão alguma. Não há em Deus nenhum tipo de resquício de pecado. Por isso, Cristo Jesus, sendo perfeito Deus e também perfeito homem, unidos numa única pessoa, as duas naturezas, ele não poderia, portanto, cometer nenhum pecado, porque o Deus Todo-Poderoso, mas também Santo, 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 não peca, não comete nenhum tipo de pecado e não tem absolutamente nenhuma comunhão com as trevas. Com esse debate interessante, que eu espero que tenha aguçado a sua curiosidade e a sua reflexão, nós concluímos então o nosso ciclo, o nosso bloco de Cristologia Bíblica. A partir da próxima aula, estudaremos sobre a obra de Cristo. E esse será o nosso assunto para as nossas próximas duas aulas, a 7ª e a 8ª aula do nosso curso, e assim chegaremos ao final. Eu espero que você esteja gostando desse tempo de aprendizado juntos. Qualquer necessidade, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pela linha de comentários ou por e-mail, da maneira como você quiser. Estamos à disposição para tirar suas dúvidas e eu aguardo você para a nossa 7ª aula do curso Quem é Cristo? Muito obrigado e até lá!